Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Essa frase é repetida ao redor do mundo como se tivesse sido escrita por Victor Hugo, o famoso autor francês. Mas, na verdade, os registros mostram que não foi ele quem disse isso dessa forma. A ideia parece ter surgido em outros escritos do século XIX e, com o tempo, acabou sendo atribuída a Victor Hugo. Seja como for, o poder da frase está no conceito que ela transmite. Quando chega o tempo certo para uma ideia, nada pode detê-la. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Chegou o tempo para novas ideias. Ideias que eu vou apresentar para você. Ideias que você talvez queira pensar, questionar, refletir ou até mesmo comprar. E nada melhor para começar essa jornada do que falar sobre o próprio tempo. Esse mistério que nos cerca a cada momento, mas que ainda hoje permanece sem definição. Você já parou para pensar no que realmente é o tempo? Ele está em tudo ao nosso redor, nos batimentos cardíacos, no sol que nasce e se põe todos os dias, na sua agenda, cheia de tarefas para fazer. Mas, apesar de ser algo tão presente, ninguém sabe ao certo como defini-lo. Para alguns, o tempo é apenas o ponteiro de um relógio que avança. Para outros, é uma dimensão invisível que molda todo o universo. E para a ciência moderna, o tempo é algo ainda mais estranho, relativo, elástico e profundamente ligado ao espaço. Afinal, o que é o tempo? E antes de seguir com o conteúdo deste vídeo, dê o like e se inscreva no canal. Vamos pensar, por exemplo, no segundo. Durante muito tempo, ele foi apenas uma fração do dia. Os astrônomos calcularam que, se dividíssemos um dia solar em 24 horas, cada hora em 60 partes e cada parte em 60 outras partes, chegaríamos ao número mágico de 86.400 segundos por dia. Simples, mas nada perfeito. Afinal, a rotação da Terra não é tão estável quanto parece. Ela sofre pequenas variações, influência da Lua, de terremotos. Por isso, em 1967, a ciência redefiniu o segundo. Hoje, um segundo é a duração exata de 9.192.631.770 oscilações do átomo de Césio 133. É isso mesmo. Não é o ponteiro de um relógio, nem a rotação da Terra. É o próprio comportamento da matéria que marca o tempo contido em um segundo. Graças a essa definição, conseguimos sincronizar satélites, sistemas de comunicação e até o GPS que guia o teu celular no dia a dia. Mas o segundo é apenas uma forma de medir. E a essência do tempo, o que ele realmente é, continua aberta a diferentes olhares. De maneira simples, podemos dizer que o tempo é a sucessão de acontecimentos. É o que separa o antes do depois. É o que marca a distância entre um evento e outro. Outra forma de entender o tempo é como a percepção da mudança. Se nada mudasse, se tudo permanecesse exatamente igual sempre, será que ainda existiria tempo? É como se o tempo fosse o palco invisível onde as transformações do universo acontecem. Mas a verdade é que não existe uma definição única. Para a filosofia, o tempo pode ser visto como um mistério. Ele existe por si mesmo ou é apenas uma forma como percebemos o mundo? Já para a ciência, ele é tratado como algo mais concreto, uma dimensão, assim como o espaço. Assim como precisamos de largura, altura, profundidade para localizar um objeto, também precisamos do tempo para dizer quando as coisas acontecem. E ainda existe uma questão fundamental. O tempo teve um começo? Muitos cientistas acreditam que sim, o tempo teve um começo. Ele surgiu junto com o universo no chamado Big Bang. Do ponto de vista cristão, isso não surpreende. A Bíblia fala de um começo para todas as coisas quando Deus criou os céus e a terra. A ciência descreve como o universo se expandiu a partir daquele instante inicial. A fé enxerga nesse momento a ação de um Criador. Até agora falamos sobre o que é o tempo, mas existe uma questão que incomoda tanto filósofos quanto cientistas. Por que o tempo só anda para frente? Se olharmos as leis da física, muitas delas funcionam de forma simétrica. Em outras palavras, elas não se importam se rodamos o filme do universo para frente ou para trás. As equações que descrevem o movimento de planetas e de partículas não distinguem passado e futuro. Na vida real, porém, é muito diferente. Um copo pode cair no chão e se quebrar em 1000 pedaços, mas nunca vemos os pedaços se juntarem sozinhos para formar um copo novo. Essa diferença entre o que a matemática permite e o que a experiência mostra é o que chamamos de flecha do tempo.
uma seta invisível que aponta do passado para o futuro. Mas por que isso acontece? Alguns físicos chegam a questionar se o tempo existe como algo real ou se é apenas uma ilusão criada pela forma como percebemos as mudanças. Na mecânica quântica, por exemplo, ele entra apenas como um pano de fundo, um palco silencioso sobre o qual as coisas acontecem. Já na relatividade geral, o tempo é indispensável. Ele se mistura ao espaço e influencia praticamente tudo. Essa diferença de tratamento entre teorias mostra que talvez a nossa noção de tempo não seja a forma final de descrevê-lo. Pode ser que, no fundo, o tempo não seja uma entidade independente, mas apenas o reflexo de algo mais fundamental que ainda não compreendemos. É curioso pensar nisso. Aquilo que parece tão sólido no nosso dia a dia pode ser apenas uma aparência, uma espécie de ilusão. Mesmo assim, uma coisa continua verdadeira em qualquer escala. Nós só vivemos o tempo indo para frente. Não importa onde você esteja no universo, seja próximo de um buraco negro ou no espaço profundo, você não pode voltar ao passado. Pode experimentar o tempo passar mais rápido ou mais devagar, dependendo da gravidade ou da velocidade, mas a direção é sempre a mesma: o futuro. O que será que marca essa diferença? Por que o universo tem um sentido único para o tempo e não o deixou livre como o espaço em que podemos ir para frente ou para trás? A resposta existe. Está ligada a uma lei fundamental da natureza. Uma lei que governa todas as coisas, desde os movimentos das galáxias até as reações químicas dentro do nosso corpo. Uma lei que explica por que o copo quebra, mas não se recompõe, e por que nós envelhecemos sem voltar atrás. Essa lei tem um nome: entropia. É ela quem dá ao tempo a sua seta, o seu destino, a sua irreversibilidade. A entropia é a tendência natural que tudo no universo tem para se desgastar, se deteriorar, de sair de um estado organizado para um estado cada vez mais desordenado. É por isso que o ferro enferruja, a madeira apodrece, as roupas se gastam, o corpo envelhece. Deixadas por conta própria, todas as coisas materiais seguem esse caminho. Esse processo não está limitado à Terra. As estrelas também se consomem. Algumas terminam sua vida em explosões violentas, como supernovas, e outras simplesmente se apagam aos poucos, como brasas que perdem o brilho. A própria ciência confirma o que antigos escritores já tinham dito: céus e terra se gastam como uma roupa usada. Esse princípio pode soar negativo, mas na verdade ele é essencial para a vida. Se nada se deteriorasse, nada poderia mudar. Não haveria reações químicas, ciclos naturais, não haveria alimento. A entropia permite movimento, transformação, renovação, vida. Sem ela, o universo seria estático e estéril. Ainda assim, ela nos lembra que tudo que é físico é transitório. Por mais que possamos retardar a deterioração, por mais que inventemos materiais resistentes, nada escapa totalmente dessa lei. É por isso que sentimos o peso do tempo, porque vivemos num mundo sujeito à entropia. Mas isso não precisa ser motivo para desespero. A mesma ciência que observa a deterioração também mostra a capacidade de regeneração, de ciclos que renovam a Terra. Textos antigos falam de alguém cujos anos nunca se acabam e que promete preservar a Terra como um lugar habitável e belo para sempre. Assim, a entropia não é o fim da história, não é o nosso trágico destino inevitável. Ela explica por que o tempo só segue adiante e por que tudo envelhece e se gasta. Mas também nos lembra de algo mais profundo, que a vida não depende apenas do que se deteriora, mas daquele que tem o poder de preservar e restaurar. Mas será que o tempo existe de verdade? Ou é apenas uma percepção que nós temos? Para alguns cientistas, o tempo pode não ser algo fundamental do universo, mas sim uma maneira de organizar as mudanças que acontecem ao nosso redor. Se nada mudasse, talvez nem percebêssemos o tempo. É como se o tempo fosse apenas um reflexo das transformações do mundo e da nossa percepção. Mas, ilusão ou não, ninguém escapa da sua força. O tempo marca nossas escolhas, nossos erros, nossas memórias. Ele nos lembra a cada dia que nada permanece igual para sempre. E é aqui que a questão se torna mais pessoal. Quanto tempo realmente temos? Se, em média, vivemos algumas poucas décadas, isso significa cerca de 2 ou 3 bilhões de segundos ao longo de toda a nossa vida. Parece muito, mas basta pensar em como esses segundos escorrem rápido para perceber que não é tanta coisa assim. O tempo é como um recurso precioso que recebemos de graça, mas gastamos sem poder recuperar. Podemos desperdiçá-lo em coisas sem sentido ou investir
em momentos que realmente importam. Podemos viver presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, mas a única fatia que realmente importa é a fatia de tempo que temos em mãos, o agora. Por isso, usar bem o tempo é talvez uma das maiores artes da vida. Aprender com o que já passou, se preparar com sabedoria para o que virá, mas, acima de tudo, viver plenamente o presente. E assim eu deixo uma pergunta para você refletir. Quanto tempo ainda temos? E mais importante ainda, para quais ideias o tempo chegou na sua vida?